Hoje é dia de falar do mestre do suspense aqui no Acesso Geral. Bem-vindos ao nosso programa. Sim, teremos Alfred Hitchcock passeando pelo nosso estúdio aqui. A gente vai falar muito sobre ele, vai falar sobre a exposição que está rolando lá no MIS em São Paulo. É uma exposição lindíssima. Se você é fã de Hitchcock, vai conhecer um pouco da carreira dele, dos filmes dele. E para conversar um pouco sobre este grande diretor do cinema, tenho aqui Carlos Primati. O Carlos já está sentado ali, vai contar um pouquinho do trabalho que ele fez também com o MIS. Ele também ajudou o pessoal do MIS nessa exposição sobre o Hitchcock. Também está lançando esse livro aqui, que são estudos Hitchcockianos. Ele vai contar um pouquinho desse livro que acabou de ser lançado. Então eu sou apaixonado por Hitchcock. Na verdade, eu conversando com o Primati agora, eu tô me sentindo raso na vida. Porque o cara sabe muito de Hitchcock. E a última vez que eu conversei com o Primati aqui no programa foi sobre Stanley Kubrick, que também era uma exposição que estava rolando no MIS, que era lindíssima. Era muito bonita aquela exposição do Hitchcock mesmo. Tinha o 2001, Laranja Mecânica, todas em cenário. O iluminado eram as portas do hotel. Era uma coisa maluca, era muito bonito mesmo. Muito bonita a exposição. E aí o Primati veio aqui, eu quero até saber quem que ele prefere aí. Vamos colocar numa balança um Hitchcock e um Kubrick. Quem será que ele prefere? Já já você vai ficar sabendo. Antes eu preciso falar para você de casa, para acompanhar a gente nas nossas redes sociais. Não se esqueça, a gente está no Facebook, no Instagram, no Twitter, tudo TV Tech Jundiaí, tá certo? Você pode curtir, compartilhar, pode comentar, pode mandar mensagem pra gente. A gente ama quando você manda mensagem e conversa com a gente aqui da TV. E também você pode assistir a este programa e a outros também do Acesso Geral e matérias do jornalismo no nosso canal do YouTube. TV Tech Jundiaí também, entra, você pode compartilhar, faz aquele Ctrl+C, Ctrl+V, que é o que eu sei fazer. Acho que já dá pra fazer de outro tipo, né? No Facebook. Tem algum link ali que você já copia? Eu não sei, gente. Tem, ih, nossa, a Thalia fez assim, ó, tem, como de tipo, ô, sua anta, claro que tem. Então tá bom, meu bem. Eu tô aprendendo ainda. Eu sou da época de Hitchcock. Eu nasci em 37, minha gente. É que isso aqui, eu tô praticamente como Meryl Streep em A Morte Lhe Cai Bem. Eu tô tomando um antídoto, ó. Que a hora que eu sumir, vocês vão ver. É porque eu estou ali escondido com celebridades. Elvis Presley, entendeu? Marilyn Monroe e Meryl Streep também. Em A Morte Lhe Cai Bem. Deixa eu parar de falar bobagem aqui. Você gosta de A Morte Lhe Cai Bem, Primati? Adoro. É mesmo? Bem-vindo mais uma vez ao programa. Pô, eu adoro A Morte Lhe Cai Bem. O humor negro funciona sempre, pra mim. Eu me lembro que na época a galera não gostou muito, achou o filme meio estranho. Eu lembro de uma coisa bem engraçada, que tem um truque que a Meryl Streep fica com a cabeça virada pra trás, e a mãe dela tinha ido pro estúdio pra assistir essa cena, e ela tava com aqueles panos verdes pra fazer, croma. E a mãe dela ficou desesperada, falou assim, o que fizeram com a minha filha? Não, esse filme é incrível, se você puder, com a Goldie Hawn, com o Bruce Willis, a Meryl Streep. E tem uma participação maravilhosa da Isabella Rossellini. Isabella Rossellini, ela nunca esteve tão linda quanto nesse filme. É 1 minuto, mas vale o filme. Você acredita nessa coisa de... Eu assisto, eu acho meio teoria da conspiração. Eu gosto de acreditar que eles têm um tempo de vida ali, as celebridades, e elas somem depois para poder ficar essa marca na estrela. Sumir intencionalmente. Eu lembro numa época, que eu também sou velho, né? Quando a Jessica Tandy era a velhinha oficial de Hollywood. Parecia tudo quanto é filme. Aí aconteceu um fenômeno, digamos assim, que ninguém mais envelhecia. E daí não tinha mais velha para colocar nos filmes. Porque todas continuavam glamourosas ou saíam elegantemente dizendo, ninguém queria envelhecer, né? Então iam desaparecendo aos poucos. E realmente, eu não lembro de nenhuma grande estrela que hoje faça papel de velhinha, né? Pois somem elegantemente de cena. Pois é, verdade. Ou antigamente tinha as mortes trágicas, né? Marilyn, Mamie Van Doren, enfim, essas... A Goldie Hawn sumiu, né? Já que a gente está falando sobre ela aqui. Para falar a verdade, eu acompanho muito pouco cinema atual, então só se aparecer na minha frente alguma informação que ela está em algum filme. Nunca mais vi. Bom, mas enfim, se deixar a gente vai falando, que a gente estava falando de Lucille Ball aqui, os bastidores estavam incríveis para quem ama cinema, série de TV, estava uma loucura. Eu já vou começar com essa deixa que eu falei no começo do programa. Você veio aqui na época da exposição do Kubrick, você gosta de quem? Na sua balança de cinema... Tá o Kubrick e o Hitchcock aqui. Como que ela funciona, essa balança? Não, é bem fácil eu optar pelo Hitchcock, porque eu sou um cara que gosta muito de história, de pesquisa. E o Hitchcock, ele tem uma importância para o cinema que, às vezes, a gente até
tem certa dificuldade de medir, né? Até no livro aqui eu trato um pouco disso. Às vezes a gente acha que está exagerando quando está elogiando demais, e às vezes você começa a subestimar, porque ele fez tanta coisa no cinema que às vezes você nem sabe que foi o Hitchcock que fez, que criou. E como ele vem do cinema mudo, passou para o cinema sonoro, depois colorido, fez filme em 3D, fez filmes com uma pegada mais experimental. Ele fez filme em 3D? Fez filme em 3D. O Disque para Matar, de 1954, foi feito em 3D. Foi lançado em 3D? Foi lançado em 3D. Era aquele óculos azul e vermelho? Exatamente. Que legal! Então ele passou por todas as fases. O Kubrick também era um gênio, só que ele tinha uma filmografia muito pequena. Acho que ele tinha 16 longas. Ele demorava para fazer os filmes. O Hitchcock fez mais de 50. Então, eu acho que tem essa diferença. O Kubrick, ele surge ali em meados dos anos 50, quando o Hitchcock já tinha 30 anos de carreira, né? Então, ele pega um cinema mais maduro e pronto, né? Então, para mim, o desempate é esse. Mas os meus diretores favoritos é o F.W. Murnau, que infelizmente é um nome que ainda a gente tem que explicar muito quem é, mas basta a gente falar que ele dirigiu Nosferatu, as pessoas já conhecem, ele fez A Última Gargalhada, fez Aurora, era um gênio do cinema, e o Fritz Lang, que os dois eram alemães. O Fritz Lang fez Metrópolis, fez Os Nibelungos, fez M, Vampiro de Düsseldorf. E esses dois formaram o Hitchcock. O aprendizado de cinema do Hitchcock é com esses dois. Então, às vezes, em vez de falar que eu sou fã ou que são meus diretores favoritos, eu chego à conclusão de que, na verdade, eu me identifico mais com o cinema deles, com as propostas de cinema, tanto técnica quanto temática e tal. E a minha chegada até o Hitchcock, digamos assim, foi por essa identificação pelos temas dele. E como as influências dele, depois eu aprendi conhecendo as filmografias, né? Eram o Murnau e o Fritz Lang, para mim fez todo sentido. Agora, deixa eu entender uma coisa. A gente estava conversando um pouquinho antes, sobre como a televisão também influenciou o Hitchcock para ele começar a fazer todos esses filmes e os filmes começarem a virar... Eu não quero usar a palavra comercial, mas os filmes ficaram mais comerciais, eles eram mais vendáveis, na verdade. Essa coisa da televisão e do teatro também, porque o teatro teve uma influência muito grande no cinema do Hitchcock. Isso é o que fez ele filmar tanto e ele continuar trabalhando tanto, e claro, sempre com os detalhes todos, que talvez o Kubrick tivesse também esses detalhes, mas ele trabalhava muito mais lentamente. Você acha que é mais ou menos isso? Olha, isso que você falou é interessante. Primeiro, a influência do teatro no cinema do Hitchcock é imensa, assim, ele adorava teatro. E isso aparece em muitos dos filmes dele. Eu presto muita atenção de quando tem um personagem em cena que fica vivendo um papel. Então, é como se ele falasse que a vida real é um palco e você está sempre fazendo algum teatro, né? Mas ele disse uma vez que convidavam muito ele para dirigir peça de teatro, e ele falou que ele não tinha a menor ideia, que ele jamais ia dirigir teatro, porque ele não saberia aonde enquadrar e onde cortar, né? Então, às vezes a gente pensa, teatro e cinema são muito parecidos, mas são muito diferentes, completamente diferentes, porque no cinema é essencialmente enquadramento e corte. E nisso o Hitchcock era magistral. Se você quer estudar cinema, você vai para a obra do Hitchcock e vê o movimento de câmera, como ele enquadrava, o momento do corte, o tempo, né, a montagem do cinema dele é muito importante e tal. Mas ainda comparando ele com o Kubrick, tem gente que fala assim, o Hitchcock era um diretor perfeccionista. E eu fico sempre assim, não sei se eu concordo com isso. O Hitchcock era metódico, ele era controlador, ele era um cara que planejava o filme inteiro na cabeça dele, e quando ele ia filmar, aquilo já estava tudo planificado, estava tudo no storyboard, os roteiros estavam apurados, ele cuidava de cenário, figurino, cores, iluminação, então ele dava palpite em tudo. Então ele não era perfeccionista, ele era metódico. O Kubrick sim era perfeccionista, de fazer 250 tomadas da mesma cena, que era só um cara atravessando uma porta, atravessando uma sala e abrindo uma porta, sabe? Então, nisso eles são bem diferentes. Sobre a televisão, até você ficou meio reticente em falar comerciais, mas o Hitchcock era um diretor comercial. Sempre foi muito comercial. Ele era um cara sempre interessado em fazer sucesso. Ele era inglês, ele trabalhou 10 anos na Inglaterra, né? Mas o papel, a proposta dele era ir logo para Hollywood. Então ele queria se inserir naquele cinema industrial, que era a época do sistema de estúdio, todas essas coisas. Então ele fazia filmes para fazer sucesso, porque ele tinha consciência desde o início da carreira que o sucesso que ia garantir o próximo filme dele.
Aí o papel da televisão, quando ele entrou para a televisão em 55, celebridades, grandes nomes de Hollywood e até do teatro, não queriam fazer TV, porque consideravam um veículo menor. Preconceito, se a gente for olhar, tem até hoje. Até hoje, né? total. E do teatro, então, eles consideravam a morte. E na TV, na época, se fazia muitos programas ao vivo. Então, tinha ator que tinha pânico, que não fazia nem rádio, porque não tinha outro take, né? E aí, quando o Hitchcock aceitou fazer televisão, ficou todo mundo meio assim, nossa, mas que inusitado, né, tal, porque ele era muito grande para a televisão. Mas ele percebeu que se ele fizesse, né, no caso, ele fez uma série semanal de histórias de suspense, crime, assassinato, essas coisas. A partir do momento que ele estava abastecendo o telespectador com esses episódios semanais, ele ia ter liberdade de fazer o que quisesse no cinema. Porque a televisão ia fazer, de certa maneira, um papel de, digamos assim, de press release, de uma agência de cuidar da imagem popular dele. O marketing dele ia ser aparecer na TV, era um marketing pessoal. Ele virava uma marca e aí ele podia fazer o que quisesse no cinema. E se a gente prestar atenção nos filmes que ele fez nesse período, que foi, por exemplo, O Terceiro Tiro, que é uma comédia de humor negro super inusitada, Um Corpo que Cai, que todo mundo reconhece como um filme super ousado. Era ousado, mas na época ele foi um fracasso. Foi um fracasso, né? Total. E de público também. Porque não entenderam qual era a proposta. Não era aquela coisa já conhecida e consagrada da história de suspense. Que ele fazia desde a década de 30, mas ele mesmo já estava meio cansado daquilo, né? Ele se considerava já estereotipado como o cara que sempre vai contar o mesmo tipo de história. Aí ele fez Um Corpo que Cai e depois investiu no Psicose e nos Pássaros. Então ele teve esse período que ele buscava o sucesso comercial, mas ele também queria aproveitar a liberdade artística que a popularidade da TV dava a ele. E ele passou 10 anos na TV, né, de 55 a 65. Então, foi uma fase que sustentou a imagem dele e fez crescer a imagem dele. Deixa eu até te perguntar uma coisa. Você está falando dessa liberdade que o Hitchcock queria ter durante a época da televisão e ao mesmo tempo, você falou que quando ele veio de Londres, né, quando ele chegou de Londres em Hollywood, ele também queria se apropriar, ou se queria se apropriar não, mas ele queria entrar nesse mercado dos grandes estúdios, né, e trabalhar naquilo. Mas, ao mesmo tempo, na época do Psicose, por exemplo, o estúdio não aceitou o roteiro, né? E ele foi trabalhar sozinho. Foi isso que aconteceu? Basicamente foi o seguinte, eu vou contar bem resumido, porque é uma história complexa, mas o Hitchcock foi para Hollywood contratado pelo David Selznick, que era um produtor independente, mas era um cara meio megalomaníaco, que é o produtor do Vento Levou. Né? Uma maneira bem simples de resumir, quem é o Selznick. E aí o Hitchcock teve uma relação conturbada com ele. Eles ficaram 7 anos juntos, eles fizeram só 3 filmes, o primeiro deles é o Rebecca, todo mundo conhece. Mas aquilo ensinou para o Hitchcock, pô, eu tenho que ser meu próprio produtor, porque eu não vou conseguir ficar respondendo ordens de produtor, e ainda mais se o produtor tiver ideias mais toscas, mais banais do que as dele. Aí, então essa fase foi importante para ele virar o próprio produtor dele. Depois do Selznick, ele nunca mais trabalhou para outro produtor. Ele trabalhava para outros estúdios, ele fechou contrato com outros estúdios, mas ele mesmo cuidava dos filmes. Então, quando a gente estuda a obra do Hitchcock, a gente pega ali, a partir de 48 ele fez o que quis na vida. Né? Por que ele fez esse filme? Não sei, mas ele quis fazer, entendeu? Não era imposição de um produtor, sendo que na fase do Selznick, sim, ele fazia filme que não tinha nada a ver com ele. Foram só 3 filmes, mas eram filmes que eram decisões do Selznick. Aí, ele foi construindo essa fama, tudo, só que isso que talvez seja o tema mais interessante e mais difícil de falar do Hitchcock. Quando a gente pensa no Hitchcock, quem é o Hitchcock? Ele é o diretor de Psicose. Né? Pô, todo mundo sabe, você tem camiseta dele, né? Claquete da Psicose. Só que até aquele momento, que é 1960, né? Quando o Hitchcock tinha 60 anos, que ele nasceu em 1899, o Hitchcock era um cineasta que fazia filmes glamurosos, fazia filme com a Grace Kelly, com o Cary Grant, filmes coloridos, né? O Janela Indiscreta, Ladrão de Casaco, O Homem que Sabia Demais. Eram filmes muito bonitos, muito românticos. Um Corpo que Cai é um filme mórbido, mas ele é romântico, é uma história de amor obsessiva e tal. Intriga Internacional é um filme de espetáculo, né? Meio James Bond, tem o Cary Grant com 50 anos, mas um cara ainda bonito, galã, a Eva Maricente, super glamurosa. Quando ele decide fazer o Psicose, ele quer entrar no ramo dos filmes de terror barato e apelativo. Aí o estúdio falou, não, você tem uma reputação, você tem um nome, você é o cara da elegância, do glamour, dos figurinos da Edith Head, não sei lá.
Daí ele falou assim, não, mas eu tenho uma visão de que esse é o mercado, esse é o futuro. As pessoas estão assistindo filme vagabundo, e lotando cinemas, e a gente pode fazer a mesma coisa, só que botar um astro, que no caso era a Janet Leigh, que naquela época era uma grande estrela, né? Ela vinha de sucessos, ela era casada com o Tony Curtis. Se eu não me engano, logo antes eles fizeram um filme chamado Os Vikings, que foi um grande sucesso e tal. Aí o estúdio falou assim, não vamos produzir isso daí. Aí ele criou uma produtora, aliás, ele já tinha essa produtora, que é a mesma da série TV, que chama Shamley Productions, e ele produziu com dinheiro do bolso, de maneira independente, era um filme barato, ele fez o filme, o Psicose, com a equipe da televisão, que eles filmavam cada episódio em 3 dias, né? Os filmes do Hitchcock na época custavam cerca de 2,5 milhões de dólares, o Psicose custou 800 mil, então foi 3 vezes mais barato, e foi uma bilheteria de todos os tempos. Então, quando o filme dele, né, do Hitchcock, quando o filme estava pronto, a Paramount, que tinha recusado, falou, não, eles chegaram ao ponto de falar, nossos estúdios estão ocupados, você não vai nem poder filmar aqui, né? Eles criaram todos os problemas, falaram, não queremos esse filmezinho vagabundo e malvado seu. Quando o filme estava pronto, a Paramount falou, tudo bem, distribuir, a gente distribui, né? Porque não vamos perder nada. Aí o resto, todo mundo conhece, né? Virou um fenômeno, girou imitações e sequências, Bates Motel, que a gente estava conversando agora há pouco também. Então, o fenômeno do Psicose todo mundo conhece. Mas o que é interessante, você ver, como eu falei, até aquele momento, nada indicava que o Hitchcock seria um cara capaz de fazer aquilo. E mesmo um diretor consagrado conseguiu fazer com que o fenômeno do Psicose transformasse até a imagem dele. Você começa a olhar a filmografia anterior dele e encontrar indícios, né? Mas naquele momento nem os sócios dele, as pessoas próximas, falaram assim, cara, isso não tem nada a ver com o Hitchcock. Até a mulher dele foi contra ele fazer. Né? E aí ainda tinha a ideia dele, ele inovava tanto, que ele mata a personagem principal no meio do filme, né? Um pouco antes do meio do filme. Exatamente, exatamente. Quando a gente assiste documentários com pessoas da época, eu vi um recente do Peter Bogdanovich, ele falando assim, a plateia ficou tão incrédula quando ela é assassinada que as pessoas ficam assim, não, ela não morreu, ela vai aparecer viva na próxima cena de alguma maneira, assim, entendeu? Quer dizer, não é como a gente assiste hoje em dia já preparado, não, deixa eu ver esse clássico. Não, você entra no cinema, quando ela começa a tomar banho, você fala, pô, é uma cena de erotismo, de nudez, né? Não, é uma cena de violência, mata aquela personagem que você acredita que é protagonista, e você fala assim, não é possível, ela não pode morrer. Até, eu não lembro se é o próprio Bogdanovich, acho que é ele mesmo que fala isso, ele fala, foi a primeira vez que deu uma sensação de que era perigoso ir ao cinema. Então, o Psicose tem esse aspecto revolucionário e ele é o encontro do Hitchcock com o cinema moderno, né? Porque é exatamente na virada dos anos 60 que tem a Nouvelle Vague francesa e todas as novas ondas, né? O Brasil mesmo ia ter o cinema novo alguns anos depois. Então, o Hitchcock era um diretor clássico, de formação clássica, que vem do cinema mudo, que fez aqueles filmes clássicos, policial, aventura, suspense, filmes de guerra, etc. Só que ele teve uma visão de que ele ia conseguir se projetar que depois se tornaria a nova Hollywood mesmo, ali com Scorsese, o próprio Bogdanovich, o Coppola, o Polanski, um monte de cara, e o Hitchcock conseguia dialogar com eles, e era uma influência deles, né? E a gente pega diretores fenomenais do cinema clássico, não conseguiam se adaptar, né? O próprio Billy Wilder, que era um gênio, ele não consegue manter o fôlego nos anos 60, 70, né? O Joseph Mankiewicz, que fez A Malvada, foi fazer uns filmes burocráticos, Elia Kazan. Então, os diretores clássicos de Hollywood, que eram da mesma geração do Hitchcock, eles não tinham essa percepção de falar assim, cara, tipo, sexo e violência vende, ou, sabe, o terror vende. Era comercial mesmo que ele tinha. Que ele tava era comercial, mas ele era comercial na intenção, mas ele era artístico na elaboração, né? Ele inovava. Então, por exemplo, você pega o Psicose, é inovador em todos os aspectos. Começar pela trilha sonora, que a trilha sonora mais famosa de todos os tempos. A cena do chuveiro, a cena mais estudada da história do cinema. Tem um documentário de longa-metragem só da cena do assassinato. Pois é, aliás, essa cena do chuveiro, esse documentário sobre a cena do chuveiro, está na Netflix, você pode assistir. Isso que é muito legal. Primário, tenho que te cortar aqui, porque a gente já está quase chegando, acabando o programa aqui. Fazemos o seguinte, eu vou para o intervalo rapidinho, na volta a gente vai falar sobre o Miss,
e vai falar sobre o livro também no tempo que nos resta aqui, senão a gente passaria a vida falando de Hitchcock, né? Dá para fazer um final de semana inteiro falando que é incrível, uma delícia falar sobre Hitchcock, então não saia daí, é bem rápido que a gente já volta. Já estou de volta com o Acesso Geral, hoje falando sobre Alfred Hitchcock. Carlos Primatt está aqui, historiador, pesquisador, escritor. E olha, está rolando uma exposição lá no MIS, em São Paulo, no Museu da Imagem e do Som, sobre o Hitchcock. É uma exposição muito legal para você conhecer um pouco mais da história dele. E a gente gravou algumas imagens. O Murilo, que é o editor aqui da TV, fez uma matéria muito legal. Ele colocou a trilha sonora do Hitchcock, ficou incrível. Não tem off, não tem a gente explicando nada, são só as imagens. A gente vai deixar aberto aqui o áudio, Primatt, para você explicando também um pouquinho de como foi sua participação nessa exposição. Vamos dar uma olhada então, vamos ver que tá incrível, vamos ver. O Murilo conseguiu transformar no suspense, ó, você viu? Até meu erro ele conseguiu transformar num filme de suspense no Hitchcock. Então, vou contar rapidinho como foi. Eu já tenho uma relação com o MIS, que eu ministrei alguns cursos lá, eu gosto muito de trabalhar com eles, são pessoas super fáceis de trabalhar. E aí, foi uma série de coincidências. Eu já estava com essa antologia única preparada para lançar e eles me avisaram que eu fazia a mostra do Hitchcock e me convidaram para colaborar. E acabou acontecendo que eu fui responsável por toda a pesquisa e pelos textos. Então, quem for na exposição, todos os textos que estão lá pendurados na parede, desde a linha do tempo até a sinopse dos filmes, até mesmo as fichas técnicas, fui eu que redigi. Então, foi uma coisa bem bacana, foi um trabalho super rápido, até porque são textos muito curtos, mas muito informativos. E isso também vai ser transformado num catálogo que deve estar pronto daqui 1 ou 2 semanas. Então, quem for visitar a exposição provavelmente já vai ver esse catálogo lá de capa dura. E eu também estou ministrando junto com o Marcelo Lira, que é um colega meu também super hitchcockiano, né? A gente está ministrando um curso em 12 aulas do Hitchcock, com 3 horas cada uma, então vocês podem ver que eu falo pra caramba, e lá no curso a gente tem... Você fala coisa incrível, isso que é bom. E a gente tem lá 36 horas à nossa disposição, né, enfim, fazer uma dissecação completa da obra do Hitchcock. E tá aí o Psicose, né? O Murilo foi incrível, gente. Ele criou esses cartazes que a gente está vendo são cartazes do mundo todo, né? Com várias línguas, de vários países, é isso? Exatamente. E eu emprestei alguns itens também do meu acervo particular. Então tem uns folhetos brasileiros de lançamento, alguns cartazes brasileiros, algumas matérias de jornal e até umas memorabilia, assim. Então quem for lá tem uns jogos de tabuleiro, tem até uma maquete da Mansão Bates, aquilo tudo é meu. Essa maquete linda não é minha, é da Dama Oculta, né? Eu adoro esses trenzinhos, que o Hitchcock gostava muito de miniatura e maquetes, né? Mas alguns cartazes são meus, tal, então foi bem bacana, porque eles nem tinham ideia que eu tinha esse material. E aí eu fui falando, nossa, traz isso, traz aquilo, tal. E aí foi bem bacana. Incrível, né? Não, eu adorei essa edição do Murilo também. E olha, é que a gente não pode contar, mas tem... eu não vou contar. A parte do Psicose é incrível, né? Mas não precisa contar a solução, mas vale a pena falar que é um jogo no estilo Escape, né? Que está super em voga. Que assim. No meu dia não estava funcionando, tudo bem. Que você entra e você tem que desvendar um segredo para escapar ali da casa. Da casa. Olha, é um cenário surreal. É sério, é muito surreal aquilo. Primatt, antes da gente encerrar o programa, eu preciso falar do seu livro, né? Por favor. Esse aqui é um estudo sobre Hitchcock? Então, o livro se chama Única, né? Única é a marca da chave que a Ingrid Bergman tem que roubar do marido dela no Interlúdio, que é um filme de 1946 do Hitchcock. E é um filme que se passa no Brasil, se passa no Rio de Janeiro. E aí a gente usou esse símbolo da única, né? Que a chave é uma coisa que é muito interessante na questão da pesquisa, né, de você destravar o conhecimento, de você destrancar portas e tal. Então a gente fez uma convocatória no Facebook mesmo, pela internet, falou, a gente está abrindo convocatória para quem quiser contribuir com artigos e tal. Surgiram propostas incríveis, e aí a gente usou
Selecionou alguns que a gente achava interessante. Esse primeiro volume tem 7 artigos, tem pessoas de várias áreas e vários lugares do Brasil, desde da Paraíba até Rio de Janeiro, Minas e tal. Então foi bem bacana. E a gente, eu gosto muito de pesquisa, como eu já falei, e a minha parte foi pesquisar a filmografia do Hitchcock, porque mesmo o Hitchcock sendo o cineasta mais famoso de todos os tempos, no Brasil ainda se confundem os títulos dos filmes dele, tratam, falam, tal filme é inédito no Brasil, mas não é, passou lá na década de 20. Então foi um trabalho muito gostoso. Então, para quem gosta do Hitchcock, é uma referência, porque tem pouca coisa publicada em português, né, no Brasil sobre o Hitchcock, e totalmente feito por brasileiros. Isso né? que é mais legal. E destacar que é um periódico, que a gente vai lançar um volume a cada 6 meses. Que legal. Então vai ter 2 volumes por ano, o volume 2 já deve sair em fevereiro, e depois a gente repete, porque a gente lançou dia 13 de agosto, que é o dia do aniversário do Hitchcock, lá no MIS mesmo, né, o lançamento. E a galera pode encontrar no MIS? Então, a gente vai colocar na loja do MIS, a gente, enfim, foi tanta correria que nem conversamos ainda, mas provavelmente vai estar lá. Mas pode procurar a gente no Facebook, a gente tem a página da revista, a gente tem o nosso e-mail, hitchcock.unica@gmail.com, escreve para a gente. Né? Se for gente aqui de Jundiaí, a gente é daqui de Jundiaí, né? A editora é daqui, nós somos daqui. Procura Carlos Primati também no Facebook, que você vai achar lá, pode conversar com ele sobre Hitchcock. Agora sobre Hitchcock, Kubrick deixa para lá um pouquinho, vamos conversar sobre Hitchcock. Primati, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, a gente passaria horas conversando, eu amo Hitchcock, eu aprendi mais com você hoje e quero aprender mais sobre ele, quero assistir a todos os filmes para poder entender um pouco mais sobre o trabalho dele, que eu acho incrível, ele é maravilhoso, né? Tudo que ele faz. Obrigado mais uma vez por ter vindo aqui. Eu que agradeço o convite e espero voltar mais. Por favor, volte sempre. E olha, eu vou ficando por aqui, lembrando que o Acesso Geral volta amanhã. Eu espero você, 6h30 da tarde, não se esqueça. Até mais.